Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Sextou. Hoje o nosso tema tá quente, promete: sexo, drogas e rock and roll. Não saia daí! Hoje eu tô com um convidado muito especial, é o Jonatas Batista. Ele está fazendo mestrado em liderança pastoral. Vai ser uma noite de muito conhecimento. Olá, seja muito bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho de você pra gente. Muito obrigado pelo convite, Alexandre, a equipe aí da produção. Bom, eu me chamo Jonatas. Nesse momento eu estou cursando o curso de mestrado em liderança pastoral na Universidade do Discípulo, lá em Belo Horizonte. E também eu sou membro do Ministério Apostólico Casa e Louvor, aqui em Teresópolis. E aí a gente está sempre somando, buscando aprender e crescer, para que o reino de Deus se expanda. Hoje o nosso tema ele é bem interessante. Qual a origem dessa frase? Sexo, drogas e rock and roll. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Então, a origem dessa frase, sexo e drogas e rock and roll, ela surge no contexto da década de 60, quando começam a ganhar muita notoriedade na mídia os movimentos contra a cultura. Então, o movimento contra a cultura que ganhou muita notoriedade foram os hippies ali na década de 60, tiveram um grande engajamento da mídia e de grupos de música, como por exemplo The Doors, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd. Então houve ali esse engajamento e as pessoas passaram a divulgar muito um estilo de vida até então dito como libertário, Então quando nós olhamos para essa ideia do sexo, o sexo que eles promovem ali não é um sexo à luz da Bíblia, nem era um sexo como a sociedade daquela época entendia, mas é um sexo libertino e extremamente promíscuo. Então não é incomum nós vermos naquelas imagens daqueles grupos ali nômades e aquelas comunidades hippies, vemos orgia, Havia muita orgia, muito consumo de drogas. O que vai se desencadear após esse slogan, essa filosofia deles de vida, nas décadas seguintes, foram muito DST, doenças sexualmente transmissíveis. Houveram muitas pessoas com surtos psicóticos, dependência química, que desencadeia do uso indiscriminado dessas drogas, e houve ali uma ruptura, porque muitos pais não faziam ideia do que eram as drogas naquela época. A gente está falando ali início ali da década de 60, Então os pais realmente foram pegos de surpresa por essa frase que não é um sexo dentro de um casamento feito segundo os princípios conservadores, e além disso a divulgação aberta para o consumo indiscriminado de drogas, sexo, drogas e rock and roll. Uau! O movimento hippie dos anos 60, ele foi sobre paz e amor, era uma bandeira que se levantava, ou ele foi uma rebeldia aos valores conservadores daquela época? Sem dúvida foi uma rebeldia contra os valores da sociedade daquela época. E quando nós vemos o movimento hippie, e nós precisamos entender o que desencadeou tudo isso. Então o movimento hippie, na verdade, eles foram preconizados pela geração Beat Generation da década de 50, E é interessante que a Beat Generation, ela tinha uma raiz filosófica muito forte na escola filosófica do existencialismo do século, que surgiu ali no século XIX e adentrou o século XX, aonde a ideia do existencialismo é as pessoas aproveitarem o momento da vida. Então o existencialismo, ele olha para o mundo, ele vê o mundo em desordem, ele vê o mundo em coisas absurdas. O existencialismo, ele vai encontrar na década de 50 um solo muito fértil para esse mundo sem sentido. Porque na década de 50 aquela geração havia acabado de experimentar uma Primeira Guerra Mundial e uma Segunda Guerra Mundial, uma praticamente encavalada na outra. E em sequência disso também, o que acontece na década ali de 50, final dos anos 40, é o início da Guerra Fria. Então as pessoas tinham um pavor muito grande de morrerem, por exemplo, por bomba atômica. Nas televisões passavam propagandas de pessoas se escondendo, tentando se proteger de um risco eminente. Então essa filosofia ela encontra na década de 50 um solo fértil naquela juventude. E esses Beat Generation, tanto que a palavra beat, ela inspira
o grupo da Grã-Bretanha ali, os Beatles, né, que vai inspirar o nome, né? E tanto que os que vieram pós a geração da década de 50, pós os hippies, se autodenominavam Beat Generation. E um outro fator assim que a gente pode falar que é interessante também é que o pai do existencialismo, dessa escola filosófica, ele escreveu o que foi Søren, é um nome dinamarquês um pouco difícil de pronunciar, acho que é Søren Kierkegaard. Ele escreveu textos contra a religião, contra o cristianismo, contra a ética, a moral, a psicologia, a filosofia e da religião. Então dizer que eles são contra os conservadores é brincadeira, porque assim, eles são uma linha de pensamento assumidamente contra a religião. Um fator muito interessante também, que um grande existencialista famoso foi Friedrich Nietzsche, né, que no seu livro H é Ciência, ele escreveu: Deus está morto, Deus permanece morto e fomos nós que o matamos. E você vê que essa linha de pensamento, né, contra a sociedade judaico-cristã do Ocidente, ela é declarada também pelo próprio John Lennon, né, em uma entrevista a uma revista norte-americana, se não me falha a memória, chamada Date Book. Ele disse: o cristianismo vai sumir, vai enfraquecer, vai acabar. Hoje nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Então você vê realmente um sistema contra a sociedade judaico-cristã, né? Para mim envolve política. Então, às vezes a gente quer separar isso tudo. Religião não tem a ver com filosofia, que não tem a ver... Hoje eu estou aqui aprendendo um pouquinho sobre existencialismo. A gente sabe que na política, inclusive nessa nossa geração, existe uma força para legalizar as drogas. É uma bandeira. Eu falo esse nome porque eu acredito que seja exclusivamente isso. Você acredita que nesses partidos vem uma herança cultural? Está vindo de geração, pós-geração? Sim, com certeza. O marxismo cultural, ele trabalha com gerações, ele não trabalha com um fator assim imediato, né? Então, quando a gente pensa nessa herança cultural, eu acho interessante observar o que conecta, né, os partidos políticos e esses movimentos, que é justamente a liberação das drogas. Também a questão da promiscuidade, né, e a deteriorização dos valores da sociedade judaico-cristã. Porque a contracultura, na verdade, ela é um movimento que antecede uma revolução. Então você, antes de implementar uma revolução de fato, você precisa moldar a mente das pessoas. Então a droga, ela é um fator comum, tanto nos partidos políticos, quanto nesses movimentos contraculturais. E é interessante nós analisarmos que a droga em si, ela sempre foi um instrumento de guerra. Ela rouba a consciência individual do ser humano, né? Ela torna o ser humano dependente. Como uma pessoa dependente química, né, que ela não tem domínio sobre si, ela vai tomar decisões que envolvem a sociedade. Então é bem complicado isso aí. Eu vejo hoje que muitos famosos também, nessa nossa geração, eles são a favor dessa legalização. Você acha que eles sabem realmente dos problemas que as drogas causam? E uma observação que eu quero deixar, bem, uma opinião pessoal, na classe mais pobre, os menos favorecidos? Então, acho que é difícil nós precisarmos se eles têm noção das consequências para os menos favorecidos, né? As consequências da droga e da promiscuidade. Nós observamos sim que os grupos artísticos, eles defendem essa, não digo na maioria, mas eles defendem sim essa bandeira. Então eles têm um interesse por trás disso, né? É uma questão que teria que talvez conversando mesmo com cada um para saber qual é o interesse de cada um. Mas a classe artística, como a gente vê nos jornais, nas revistas, elas têm sim uma bandeira pró essas práticas de legalização das drogas e outras práticas também. E não é surpresa para ninguém, né, quantos artistas e quantos cantores famosos de rock, né, já morreram por overdose. Como é relevante esse assunto, não só na nossa geração, isso está vindo de gerações em gerações, e a ideia é causar um impacto daqui a anos, meses e também atual. A gente vai falar um pouco sobre isso. Aproveitando esse gancho que você deu, né? Quando nós olhamos para a década de 60, esses movimentos de contracultura, eles tiveram, através da grande mídia, souberam explorar muito bem os influenciadores da época.
Então a gente precisa também antenar quais são os influenciadores de hoje, né? O que está sendo passado por aí. Reforçando o que o Jonatas disse, você que é pai, você que é pastor, líder de célula, busca, a Bíblia nos ensina que a verdade nos liberta. O nosso objetivo esse tempo como cristãos é ir contra essa cultura que tem sido implantada na nossa casa, nas mídias sociais, na televisão. Não podemos abrir mão dos valores e princípios bíblicos. E você não pode negociar isso. Você é responsável como pai, como líder, para direcionar pessoas. Essa geração que vivemos precisa de nós. Me lembrei do texto de Ezequiel 2, onde ele declara sobre uma geração rebelde. Você que está em casa pode ser responsável por isso, através da verdade de Jesus, da palavra do Senhor. A gente pode e vai conseguir nesse tempo resgatar a nossa geração em nome de Jesus. Vários países legalizaram a maconha e a prostituição, passaram a ser locais mais sujos, mais precários. Você acha que as pessoas influentes, elas têm uma ideia geral dessa transformação? Quando nós falamos das pessoas influentes, na minha concepção, nós precisamos olhar basicamente talvez para dois grupos. Existe o grupo de influência conservadora, cristã, e também existe o grupo de influência que é de uma linha libertária, vamos dizer assim, contra a cultura revolucionária. Quando particularmente eu observo o grupo conservador de influência, eu entendo que é um grupo que é muito omisso. É um grupo que às vezes ele por exemplo, grandes líderes conservadores, às vezes até cristãos, né? Não todos, mas uma parte talvez se omita desses assuntos. E quando nós olhamos para o outro lado, para o pessoal assim, mais libertário, revolucionário, contra a cultura, eles já têm um empenho muito grande em promover as suas bandeiras. A gente está falando, na verdade, de um grupo que promove constantemente uma reengenharia social. Então, quando nós olhamos para dados estatísticos e fatos históricos, eu acho muito interessante analisar essa legalização das cidades, do consumo de drogas, da prostituição. Por exemplo, um bairro nos Estados Unidos chamado Haight-Ashbury. Então, nesse bairro, o que ocorreu ali foi que a droga ainda não era proibida, porque às vezes esses grupos de influência sempre falam que se legalizar as drogas, né, se proibir, liberar o consumo, haverá menos crimes e menos consumo. E justamente nesse bairro Haight-Ashbury, nos Estados Unidos, comunidades hippies se instalaram ali, então era comum você ver no bairro pessoas no chão, como mendigos, como a gente vê comumente na Cracolândia, e assim as pessoas na miséria, na sujeira, pessoas com surto psicótico andando pelas ruas, e os hospitais começaram a atender inúmeras pessoas, tentativas de suicídio, porque um documentário do History Channel fala que a grama de uma certa droga ali, ela valia 4.000 vezes a grama do ouro. Então, assim, para a gente ver que tem muito mais coisa por trás disso. Então, pessoas simplesmente ficaram multimilionárias. Até interessante porque um dos caras que ficou muito rico foi Ken Kesey, que escreveu um livro baseado nessas experiências que ele teve. O seu livro virou um filme, que foi Um Estranho no Ninho. E esse cara, Ken Kesey, ele se juntou com Owsley Stanley, que era um químico, na verdade, e ele começou eles montaram um ônibus, coloriram um ônibus para fazer propaganda, marketing. Então parecia ser tudo muito bonito. Eles tocavam flauta, ia parando assim de cidade em cidade. E as pessoas se reuniam para esses eventos que eles promoviam. E lá eles apresentavam as drogas. Então eles contaminaram inúmeras cidades. E quando eles chegam, por exemplo, na Califórnia, eles davam verdadeiras festas insanas. Então essas pessoas passavam, às vezes, 10 horas ali consumindo drogas ao som do rock e em transe. Então, sexo, drogas e rock and roll. Então a gente está falando de gerações que após isso experimentaram, né? Como já falamos, o aumento absurdo de doenças sexualmente transmissíveis, até HIV, e também a questão aí de abortos, a questão ali de uma dependência química, assim, coisas absurdas. O Brasil, né, ele é sempre um eco desses movimentos, tem um eco muito forte aqui. O Brasil é o segundo maior consumidor de drogas do mundo.
e nós consumimos aqui na nação brasileira, segundo a Unifesp, cerca de 20% da oferta mundial de drogas. Parece que um abismo vai chamando o outro, que disso eu desperto aquilo, e essa curiosidade, e aí eu não tenho finanças, eu vou pro roubo, e do roubo eu vou pra dependência eu já abuso da família. Eu vou dizer uma palavra, não sei se vocês vão entender o sentimento que eu tô, um pouco de tristeza por entender que isso nos acompanha há muito tempo, e essa é a chance, vou repetir mais uma vez, de nós como uma geração cristã, nos posicionarmos em nome de Jesus e poder mudar um pouco dessa realidade. Na sua opinião, esse crescimento conservador no mundo, ele é bom, né? Ou você acha que existe uma outra alternativa? O dito crescimento do grupo conservador, nós precisamos, na verdade, enxergar as coisas como elas são. Partindo do ponto de vista de nós aqui no Brasil, é interessante que o último censo assim, de grande repercussão do IBGE, se não me falha a memória, foi o censo de 2010. E cerca de 89% das pessoas se declararam cristãs. Então, nós somos praticamente 90% de cristãos na nação brasileira. E é claro que, além dos que se declararam cristãos, tem outras pessoas que também são conservadoras e que não são necessariamente cristãs. Então, nós estamos falando de quase 100% de uma nação que é conservadora. E a pergunta que acho que nós devemos fazer é: e que relevância isso tem tido? Eu vejo dois problemas que calam justamente essa maioria esmagadora de conservadores. Uma das coisas que tem calado a voz conservadora é esse processo de engenharia que hoje, na minha concepção, já se encontra tão avançado que as pessoas são conservadoras na teoria, mas são muitas vezes socialistas e até assim de esquerda na prática. E um outro fator que, no meu entendimento, também cala muito essa maioria esmagadora de conservadores é a nossa Constituição. Porque a nossa Constituição, que se diz democrática, na prática ela se mostra que ela não é. Porque ao mesmo tempo que nós elegemos, votamos em pessoas que se apresentam como aqueles que defendem os valores da sociedade esmagadoramente conservadora, quando eles chegam nas suas posições de tomada de decisão, eles, na verdade, na maioria das vezes, eles tomam decisões que são contra essa sociedade conservadora. Que chega a ser incoerente. Existem mudanças culturais acontecendo, acredito que está nessa evolução. Você poderia citar algumas para a gente? E tem algum perigo nisso? Às vezes a gente está num contexto tão atual que é difícil a gente enxergar aquilo que nos envolve propriamente dito. Mas eu acredito que nunca, em nenhum outro momento da história humana, nós tivemos tantas mudanças culturais, né? Então nós temos visto constantemente as denominadas tribos. Hoje em dia a gente não tem uma, nós temos dezenas, né? Nós temos várias tribos. E talvez a mudança cultural mais impactante hoje são realmente o fruto dessa era da informação, né? Que alguns chamam já de quarta revolução industrial. E aonde nós temos aí essas redes sociais, né? Então as relações sociais, me parece que tem sofrido uma grande mudança, uma grande alteração. Então, por exemplo, é preciso estar atento nas relações familiares, por exemplo. Será que os pais e os filhos estão tendo mais relação entre si ou são as redes sociais e são os influenciadores que estão, quem sabe, até doutrinando principalmente os mais vulneráveis. Então essas mudanças culturais, eu acredito que elas ainda vão trazer um resultado futuro que, no mínimo, nós precisamos estar muito atentos. Qual conselho você daria, um princípio que a gente poderia cumprir para que facilitasse esse resgate familiar esse tempo? Estava até conversando com o Daniel aqui antes de entrar no ar, que um dos espíritos que eu vejo que mais atua no meio das famílias e no meio da sociedade é o engano. E quando Jesus ele fala ali o seu sermão profético em Mateus 24, ele fala muito contra o engano. Ele chega a dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso é dito lá através da passagem do profeta Micaías, quando Deus diz, né, a quem enviarei para que engane Acabe, para que morra na batalha. E um espírito ali, a Bíblia fala que ele se manifesta e diz: eu irei
e enganarei a Cai para que morra. Então você vê que o engano ele é realmente um espírito maligno. E dado o alerta de Jesus Cristo, eu penso que a primeira coisa e mais importante que precisamos fazer é parar, orar e falar: Espírito Santo de Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso consertar? O que eu preciso mudar? Onde que eu preciso reajustar? Porque as nossas concepções humanas muitas vezes não enxergam o quadro. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é que nos guia toda a verdade. Foi uma noite muito enriquecedora, de verdade. Uma honra te receber, espero que seja a primeira de muitas. Obrigado. Eu não ia falar, mas eu já estou falando. Ele é irmão do nosso diretor, Daniel Batista. E um prazer conhecer essa família que tem tanto conhecimento. Não saia daí, a gente volta com mais novidades para você nesse nosso sextou. The final countdown of the group Europe. Kasih sayang kepada orang tua. Nós temos uma caneca personalizada. Você pode ganhar uma dessa no nosso sorteio no Instagram. Basta você curtir a página e você marcar 3 amigos e bora torcer. Na próxima terça-feira a gente dá o resultado do sorteado e você não pode deixar de nos seguir nas redes sociais. Agora estamos com o canal no YouTube. Ative o sininho e as notificações. Um abraço! Eu estou recebendo uma pessoa muito especial. Ela é psicóloga e ela tem pós-graduação em dependência química. Olá, seja muito bem-vinda, Valdinéia Fernandes. Fale um pouquinho de você. Muito bom estar aqui com vocês, é um grande prazer, muito obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga clínica, faço esse trabalho na área de dependência química já há algum tempo. Eu trabalhei com dependência química fazendo trabalho social, que é uma coisa que eu gosto bastante, e estamos aí para estar cooperando aí nesse momento. Que bom. Primeira pergunta dessa noite, eu queria saber se existe algum risco de se ter vários parceiros ao mesmo tempo e quais são eles? Riscos grandes, né? Riscos às vezes até irreversíveis. Primeiro é na questão mesmo da saúde, sífilis, gonorreia, HIV. E a questão, Alexandre, é assim, o jovem hoje em dia, ele não tem mais esse comprometimento com a saúde dele, que na década de 80, né, ele tinha, porque ele tinha medo do HIV. Não tem mais esse comprometimento com a saúde e também não tem o comprometimento com o parceiro. E tem a questão emocional também, né? A pessoa que ela tem essa troca de parceiro, muda constantemente, não tem um relacionamento, um comprometimento no relacionamento, ela fica suscetível à culpa,
né, ela fica suscetível até mesmo a alguns transtornos mentais, porque existe uma fragilização psicológica. Psicologicamente é algo que realmente compromete o indivíduo. Essa dependência do outro pode ser alguma ausência familiar. Algo faltou em mim que me fez depender do outro, ou não tem relação? Existem vários casos que o histórico familiar realmente compromete esse indivíduo, essa pessoa, e é muito comum. Então, quando faltou uma base, quando as questões não foram resolvidas na infância, né, quando faltou a paternidade, quando faltou o acolhimento, e aí pode sobrevir várias outras questões. Uma delas é na questão sexual. A gente já iniciou bem esse papo e eu quero deixar para você em casa essa frase para você refletir. A família é a nossa estrutura, ela é uma base para todo o nosso histórico e a nossa caminhada de vida. Então você que está em casa, você que é pai, mãe, cuide dos seus filhos, direcione. A Bíblia já nos ensina que a gente precisa instruir os nossos filhos para que quando eles cresçam, eles não se desviem. A gente deixa essa dica para vocês. E continuando, você acredita que o álcool e as drogas é um resultado de pessoas que têm uma relação impessoal? O álcool e outras substâncias e qualquer outra droga, ela vem para tentar preencher, né? Então é utilizado para tentar preencher esse incômodo, essa angústia, essa culpa, essa sensação ruim. E aí desencadeia mesmo um uso excessivo e muitas das vezes pode chegar a uma dependência química, né? A dependência, ela é algo que acontece no indivíduo por causa do aumento da dose da substância. Existem pessoas que são predispostas a ser dependentes químicos, né? Por fatores genéticos, enfim. E você não sabe quem é a pessoa que é predisposta. Ninguém deveria de experimentar uma substância que é psicotrópica. Geralmente começam pelo álcool, numa fase, hoje em dia, cada vez mais cedo, com 10, 12 anos eles estão fazendo uso do álcool e vão de uma substância para outra. Vira uma cadeia, realmente, né? Porque o corpo começa a pedir porque a droga é algo que dá prazer. É como se estivesse tapando esse vazio, que na realidade essa substância nunca vai tapar, né? Nunca vai fazer esse efeito. E eu queria seguir falando com você que cresceu nesses últimos 8 anos, é uma estatística, em 20% o número de novos casos de infecções por HIV no Brasil. A que se deve esse aumento? A gente não pode considerar e achar que a família é culpada por tudo. Mas, em muitas das vezes, a própria proteção demais. Então, assim, é necessário ter um diálogo da família abertamente, né? É necessário que essa família sente e fale para ela que as transformações estão existindo, que como pais a gente tem dúvida, né? A gente não sabe tudo. Existem coisas que a gente não domina e que a gente precisa sentar e ter uma oportunidade de conversar sobre isso. Então, assim, tá lá na rua, passou a música, e aí o adolescente está ali, e você pega esse gancho e tenta falar, você sabe o que é isso? Você sabe exatamente o que é? Né? No primeiro momento ele vai ficar meio impactado, mas é isso que ele quer. Se você não chegar, ele vai tirar as dúvidas dele na rua, com os colegas, no Google. Tu vai perder essa chance de você falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre proteção, né? Sobre a questão mesmo emocional do envolvimento. Então, deixar isso de uma forma clara é muito importante. Então, eu acho que assim, um dos fatores do aumento do HIV é essa falta de diálogo. Mas não adianta você chegar ali, aqui, isso não pode fazer, não faz dessa forma, não é bem assim. Você só vai conseguir um inimigo e afastar aquela pessoa de você, né? Mas se você chegar e tiver toda uma sensibilidade de dizer para ele que eu já passei pela sua fase, pela sua idade, eu já passei pelas coisas que você passa, e assim, sentir prazer é muito bom, mas a gente pode sentir prazer de várias outras formas boas. E assim, é claro que uma outra coisa, né, que a gente considera assim, de peso dentro do aumento do HIV é a população de prisioneiros e de homossexuais. Na realidade, essa população acaba sendo vulnerável ao HIV e aumentando esse índice. E também a diminuição de recursos públicos. Com mais recursos, né, a doença não teria um avanço tão grande. Eu
tenho 35 anos, então na minha adolescência eu nunca tive um relacionamento aberto com a minha família. Então tudo que eu descobri foi na rua, na igreja, pior na época, né? Há 20 anos atrás, que você tem um olhar como a Valdinéia inspirou a gente falando sobre isso. Dizer não faça é fácil, mas qual a alternativa que eu posso dar, e elas existem, para que essa pessoa tome um outro caminho, um outro rumo. Me veio esse insight da minha adolescência, onde meu pai não me ensinou nada por conta de... A gente chamava da palavra pudor antigamente. E aí, quando o pai se cala, hoje, a mídia vem com uma violência tão poderosa e tão profunda que ela pode trazer esse distúrbio. Às vezes o adolescente já começou uma vida sexual e a mãe e o pai nem tá sabendo, né? Por quê? Porque ele tá lá trabalhando no home office dele, porque a mãe tá lá pesquisando. Claro, todos nós temos uma vida corrida, né? Todos nós temos muitas atividades, mas assim, a gente precisa realmente priorizar a nossa família. Os dados mostram que cada vez mais cedo os adolescentes têm iniciado sua vida sexual, por exemplo, com 12 anos. Existem riscos psicológicos e físicos, é uma curiosidade que eu tenho, e se você acredita que tem alguma influência, uma explicação social para esse comportamento. O adolescente, ele não é maduro como um adulto, ele está em processo de desenvolvimento. Se ele tem mais esclarecimento, ele não vai ter tanta curiosidade, ele vai poder conseguir lidando com algumas coisas da vida dele, sem necessariamente o sexo ser uma prioridade nessa fase. Até porque, aos 12 anos, você tem uma gama de coisas para fazer, né? Você deveria estar fazendo cursos, estudando, jogando futebol. De novo, a gente volta àquela questão da família, né? Procura saber, ele gosta desse esporte, então vamos investir nesse esporte. Ele tem uma tendência maior a fazer algumas outras atividades, ele gosta de estudar línguas, mas também deixar com que ele tenha momentos de lazer, né? Conseguir ter um equilíbrio. Então, eu acho que isso acaba deixando tudo muito solto e esse desejo que está exacerbado sendo canalizado para o sexo apenas. Nós temos visto na mídia, né, o crescimento de abuso sexual para menores. Você acredita que o sistema hoje tem feito algo que acolha essas crianças? Então, aqui na nossa cidade, nós sabemos que existe um trabalho, né? Existe um projeto, projeto Bem Me Quer. Ele acolhe essas crianças, procura saber realmente a questão do histórico familiar, né? Se os fatos, se são verídicos. Então, eu sei que tem todo um trâmite para estar acolhendo essa criança. É dado a ela apoio psicológico, assim, ela tem toda essa assistência, né, para poder ser acolhida, inclusive na questão mesmo fisiológica. Ele é feito de uma forma assim, bem responsável, bem comprometida. Agora, como sociedade, é necessário que a gente realmente tenha esse olhar para a criança, de como a lei é feita em cima disso, de como que é a punição, que as pessoas percebam que existe um comprometimento judicial em cima disso. Mas assim, o nosso papel como educador, como profissionais de saúde, como igreja, como sociedade, é estar amparando, né? É estar acolhendo, é estar protegendo, é não expor essa criança, é não expor esse acontecimento. Essa sociedade precisa ouvir sobre isso, né? As pessoas precisam aprender a lidar. Às vezes a coisa acontece muito próximo e a gente não tem uma atitude de mudança. É isso aí, pessoal. Queria te agradecer muito pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Espero que tenhamos outras vezes. Obrigado por todo o seu conhecimento, poder compartilhar com a gente. E você não saia daí. Nós vamos ter mais um bloco e depois uma palavra que vai abençoar a sua vida e o seu coração. Graça e paz, família Colheita. É com muita alegria que comunicamos que já estamos de volta com o culto presencial. Estamos preparando tudo para receber você e sua família com segurança e conforto, seguindo todas as normas federais, estaduais e municipais. A primeira medida foi reduzir o número de pessoas por culto. Ocuparemos apenas 20% da capacidade total do auditório, cumprindo a determinação de distanciamento social com todos os lugares demarcados. Uma empresa certificada
foi contratada para higienizar todo o auditório, assim como todas as dependências do templo. Na entrada, estamos medindo a temperatura de todos com termômetros infravermelho. Também há um totem com álcool em gel antisséptico, com acionamento ao pisar, e um tapete higiênico com produto sanitizante, que elimina eventuais vírus e bactérias das solas dos calçados. É importante ressaltar o uso da máscara durante todo o culto. E mais, embora estaremos em comunhão novamente, não teremos contatos físicos como abraços, apertos de mão, e nossa orientação é que ao terminar o culto, todos voltem para suas casas, evitando aglomerações. Pessoas idosas e que se enquadram no grupo de risco, orientamos a não participar dos cultos presenciais por enquanto. Mas vocês podem adorar ao Senhor de casa. O culto da noite, às 19 horas, continua com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Colheita Church. Estamos com saudades de você. Queremos que você venha cultuar com tranquilidade e o máximo de segurança possível. Estamos muito felizes em receber você e sua família de volta ao lar. Algo mais. Aqui você encontra o seu estilo em semijoias de qualidade e ainda com exclusividade. Algo mais, inovando o seu visual. E o nosso próximo sextou, o nosso tema é autoimagem versus autoestima. Vai ser muito legal, você não pode perder. Olá pessoal do Sextou, eu sou Antônio do Santo Batista, sou formado em História e Educação Teológica. Estou aqui para participar com vocês, fazer uma síntese sobre o uso das drogas nas diversas civilizações até a época contemporânea. E você está no quadro Aprendendo com a História. As diversas civilizações no decorrer da história têm feito uso de drogas e alucinógenos. Até alguns historiadores dizem que há uma forte relação entre as guerras e o uso das drogas. Todas essas civilizações antigas sempre usaram drogas, desde do ópio, do haxixe e das plantas alucinógenas. O uso das drogas, elas sempre foram praticadas, usadas, porque elas desinibiam o soldado, os combatentes, deixando eles eufóricos, sem medo da morte, e também combatiam a fadiga, ou seja, os soldados eles levavam às vezes dias, sem demonstrar nenhum cansaço com o uso de determinadas drogas alucinógenas. Meu pai, por exemplo, ele foi um combatente da Segunda Guerra Mundial, o famoso ex-pracinha, que relatou muitas coisas que ocorreram durante a guerra, toda essa euforia, essa matança, etc. Durante a Segunda Guerra Mundial, os psicoestimulantes ou o uso de drogas foram desenvolvidos em laboratórios. Inclusive, os alemães, desde 1919, começaram a aperfeiçoar o uso de drogas. Hitler ele aperfeiçoou uma droga chamada Pervitin, que fazia com que os soldados passassem até 3 dias sem necessidade de dormir. Inclusive, a famosa Blitzkrieg, Guerra Relâmpago de Hitler, dizem que ela conseguiu ser colocada em prática através do uso dessas drogas que Hitler mandou aperfeiçoar. Eram chamadas metanfetaminas e anfetaminas. Após a Segunda Guerra Mundial e até mesmo durante a Guerra do Vietnã, principalmente os soldados americanos que lutaram na região asiática, quando eles retornaram da guerra, 70% deles se tornaram dependentes químicos devido ao uso de muitas drogas. Por exemplo, no Vietnã, eles usavam muito a heroína, o ópio, o LSD, para aguentar toda aquela pressão da guerra. O governo americano teve que fazer um tratamento com todos esses soldados. É claro que a partir da década de 60, com o advento dos hippies, e passaram a usar também muitas drogas, ocasionando uma grande preocupação para a comunidade da época.
É uma das maiores maldições da humanidade, né, da época contemporânea. Nosso corpo não foi preparado para o uso dessas drogas que faz com que as pessoas tenham distúrbios mentais, né, começa a ver coisas, né, os famosos alucinógenos. Isso causa realmente um problema muito sério, né? Haja visto que as pessoas que usam essas drogas pesadas, como cocaína, maconha, LSD, heroína, quando elas sofrem o problema da abstinência, né, elas vão para o crime, né, para poder roubar, poder obter aquelas drogas a qualquer preço. Então lembre-se, quem defende o uso de drogas, ele demonstra ignorância intelectual, histórica e prática da mesma. Fala galera, queria deixar um recado para o seu coração. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei qual é a pressão que está sobre a sua vida, mas você pode hoje ir até Cristo Jesus e Ele vai aliviar todo o seu peso, todo o seu fardo e toda a sua pressão. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa que está assistindo esse programa, essa palavra, que todo fardo, toda dor, que toda opressão, que toda desgraça que tem oprimido essa pessoa vá embora em nome de Jesus e que essa pessoa abra o seu coração e entregue sua vida para Jesus, todo o seu ser, toda a sua alma e com todo o seu entendimento, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até o próximo sextou.